Muito boa tarde pra você. Até às 3 horas estaremos todos juntos outra vez. Eu estava com saudade de vocês. O Pedro Ivo falou que não estava afim de voltar, que ele não gosta de ninguém aqui. Não, não estava com saudade nenhuma da Dani. Também estava o tempo todo do meu lado. Dos companheiros, sim. Você não dá mais também, muito mais. Dá pra trocar de lugar com o Pacincani, não? Não, porque infelizmente a gente cumpre ordens aqui, tem que ser aqui. Não que eu queira. Tá bom. Mas vamos lá. Então vamos nessa de Futebol 90. Ó, não. Felipe Pacincani, foi boa aqui? Sua semana, tranquila, viajou, voltou? Minha foi boa. Eu estava em Curitiba, não estava você, aqui, né? Voltei ontem, muito bem recebido, graças a Deus. Por quê? Só pra saber se tá tudo bem com você. Por quê? Você vê logo o humor da pessoa no porquê, Bem? né, Zé Elias? É normal. Seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira. Pedro, você, mas Dani. Hoje é o Dia Internacional Bom retorno. da Cachaça. É o Dia Internacional da Cachaça. E o Xiita Verde, enquanto eu abro o computador, diga para mim, começamos com o que este programa? Começamos com um clima que não é muito de sextou, não. Afinal de contas, o São Paulino, ele não tá muito contente. Olha, a dupla interpretação aí, viu? Eu fiquei em dúvida. Você, cara, você vai gostar ou não de falar de briga pelo título? Responda você. Não, sempre é legal a gente falar de assuntos importantes nesse programa, né? É, exatamente, era Mudar de esse o meu time, ponto. girar a pauta, normal, né? E, enfim, aí eu vou a um substantivo utilizado agora recentemente, foi obrigação, mas por um outro viés. Não, é o professor O Pasquale. viés é o seguinte. E o medo dele Claro falar que um nenhuma adjetivo em equipe- vez do substantivo. Pô, você tá, subestimou a Tá sua brincando com inteligência. você, fala. Nisso eu ia bem. Física, você poderia até me dizer que... É por isso que a talvez gente já dá tá uma aqui. canelada. Exatamente. Física, de fato, minha melhor média foi... Bragantino e Palmeiras, Facinca, vai nessa aí. Assim, cara. Não, era o conselho, na lábia ali. Juntava os professores e falava, não, ele é bom aluno. Não, aqui ele não é. Não, mas deixa o menino. Vai bem na educação É, física, vem tá isso, faltando. vai bem. Na aula de religião eu ia bem também, enfim, vamos lá. Você é um homem de fé? Bastante, graças a Deus. É o seguinte, vamos lá. Claro que não existe a obrigação de vitória, que eu digo assim, você é obrigado a ganhar, como é o que eu discutia com o senhor Mano e vocês colocavam o ponto de vista de vocês. Agora, matematicamente falando, para o momento do campeonato, o Palmeiras tem de voltar a vencer o mais rápido possível, né? Então, assim, se ele quer manter uma gordura e tentar frear um pouquinho desse ímpeto da locomotiva chamada Flamengo, ele precisa vencer o Bragantino. Não dá para pensar. Porque se ele fica a 4 pontos do Flamengo e com 2 rodadas aí sim obrigatórias para tirar a vantagem, por exemplo, o Flamengo aí só precisaria de 2 vitórias e 2 tropeços do Palmeiras, ele inverte a situação. Aí a situação Já se complica. pareceu muito menos aberto do que parece agora o campeonato, se a gente pegar... Imagina se o Flamengo mas por tivesse isso que eu vencido o falei. Palmeiras. Daniel, que eu É. falei. Se o Palmeiras nesse recorte dos últimos 3 jogos, ele invertesse a vitória dele, Recorte, tá você vendo? gol, Você tá pagando royalty pro Pedro Ivo? mas é porque é um fica termo que tranquilo. explica bem. Explica bem, né? Então, vamos trazer aqui os últimos 3 jogos, tá? Um recorte que dos foram últimos É um recorte os sem empates vitórias. contra Flamengo O e recorte dos Fluminense. jogos eu acho que é redundante, não é, Pedro? Recorte dos últimos 3 jogos. Não, porque pode Não, ser. não, você pode vários recortar dos jogos últimos iniciais. 5 jogos. Mas depender do tamanho da tesoura. Se for a tesoura da tua casa, Você escutou o que ele falou? Cuidado, aquela tesoura é nessa cega. que a gente derrapa. entendeu? Aí vira meme. É nessa não que sabe a gente por quê. derrapa. Você entendeu? Depende do quê? do tamanho da tesoura. O que tem a ver? Vamos lá, vamos lá. Vamos Enfim, lá. Vai, se segue. for a tesoura igual Siga a lá, tua que você tem na Pelota. tua casa, que é a tesoura cega, que corta ruim, Não, a minha dá tesoura certo. não tá cega, não, velho. Entendeu? Para com esse papo aí, não. Aí você vai cortar menos. Zé. Para. Agora, se você afiar a tesoura, Sequência recorte, eu vou voltar. Hashtag Entendeu? F90BR. É isso. Aqui Qual não. tesoura você usa pra fazer recortes na sua exato, casa? se for do seu Hashtag banho, F90BR. a tesourinha. Vai, Mas vamos Facinca, lá. pelo amor de Deus. Para. Pro Palmeiras, o melhor cenário, se ele Meu pudesse Deus do céu. hoje É. trazer... Peraí, vamos lá. Vamos Você voltar. que arrumou essa Eu situação. não tomei nada, eu tô falando sério. eu tô quieto. Vocês que estão pensando com a cabeça na segunda série. Não vem Ai, com que história, susto. não. Um homem maduro, de fé. Nossa, Daniela, o que tá acontecendo? Difícil aqui hoje. Não é difícil, não. Eu passo 4 conseguiu dias falar ainda que eu porque Porque volto. ela ri, fazer. porque o outro ri. O Zé, que é o pior dá graça uma- disso, Vamos lá, tá os quieto. 3 horas, Vai, jogos. vai. Parabéns, pela Que sua tem os 3 maturidade jogos? nesse exato momento. Você está se Mas tá controlando. vermelho. Pedro Ivo tá aqui desesperado. Eu quero e o Fã de saber, Esporte Carol. ouvindo. O Fã de Esporte fala quer aí ouvir do O tudo. jogo. ideal pro Palmeiras é, Ideal é o quê? para esse momento do Uma campeonato, tesoura afiada, é isso? se Para. ele tivesse que tirar desses últimos 3 resultados algo que fosse, digamos, mais ideal para uma sequência,
era ele ter trocado a vitória do Corinthians para o Flamengo, né, Dani? Porque assim, o Fluminense e o Corinthians não brigariam com o Palmeiras pelo título brasileiro. Na minha visão. São equipes que estão na ponta ali, brigando, vice-campeonato e tal, mas para uma vaga na Libertadores. A equipe que tem a condição de título, que tem a força de elenco para esse pau a pau com o Palmeiras... Não adianta, cara. Não adianta. Eu vou embora. Ô, Braz, desisto. Não, você que arrumou essa confusão, entendeu? Entendeu? Não adianta. Esse perrengue você que arrumou. Eu não consigo entender o que o Palmeiras precisa. O que o Palmeiras precisa é vencer o Bragantino para afastar o Flamengo ou manter a distância. Perfeito. E qual que seria o cenário ideal? Se ele seria o vencesse o Flamengo, essa distância estaria maior nesse exato momento. Seria de 9 pontos. Vamos tocar a gente aqui, senão não vai dar. Vai. Eu vou apresentar o programa, gente. Ó, Marcelo, fala comigo aqui num ponto imaginário que nós vamos tocar, porque tá complicado ali. Entendeu? Então, o campeonato ficou aberto. Encaminhado? Ok. Existe um encaminhamento para um time que nesse momento tem 7 pontos de vantagem. Decidido? Isso nunca foi dito, principalmente por mim. Agora responde para mim. É força máxima em Bragança? Tem que entrar. Não. Tem que entrar. Tem que entrar com tudo. Tô perguntando uma boa. Cara. Não, sério. Olha. Porque você tem uma decisão pela frente. Você tem um cansaço. Não. Que o Abel já poderia estar rodando mais e performado o time reserva do Palmeiras há muito tempo. De antes. Vocês me acompanham aqui. Ontem, inclusive, eu fiz até um levantamento no meu Instagram muito curioso. Foi o seguinte. Você sabia que Palmeiras e Flamengo, para 2022, gastaram praticamente os mesmos valores de contratações? Flamengo gastou 25,5. Do quê? De abóboras? Não, de euros. Euros. Ah, tá. E... Abóbora. e o Palmeiras, 21. Você pega os reforços do Flamengo e do Palmeiras. Ah, mas o salário? Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Mas aí você precisa contratar 10 jogadores? Talvez, em vez de 10 contratações ou de 6, 7, você não poderia... Nossa, você está até chorando. Você não poderia ter contratado 3, 4 jogadores? Coloca a tela com os próximos jogos do Palmeiras aí, pra gente dar uma olhada. Tá com o rosto tudo Só borrado, pelo viu? Mas seguinte, parece um panda, cara. eu quero perguntar o seguinte. Se não ganhar agora esse jogo... Essa sequência, o jogo do Flamengo nessa rodada é mais fácil, é um jogo contra o Ceará, né? Não sei se mais fácil, mas assim, com o Bragantino lá, a gente sabe que é um jogo complicado. Não, calma aí, a gente tem que entrar num consenso. O Bragantino, 2 semanas atrás, estava debochando de mim porque eu falava que era forte. Não, eu concordo com você. Eu só queria tentar fechar esse recorte, entendeu? Mano. Não, o Palmeiras tem que chegar lá e não, tem que ganhar. Fecha aí e me fala dessa sequência, então. Porque é o seguinte, Pedro, agora chegou o momento do campeonato que o próprio Abel se colocou em xeque. Ele fez a aposta. Você tem o ônus e o bônus de você forçar uma equipe. Você tem o bônus de ter um time que vai se entrosar, que vai cada vez mais se sentir competitivo e talvez ter a força máxima para jogos até menores de conseguir um resultado. E o ônus de uma equipe que chega cansada, esbaforida, que não rodou e que, quando você vai precisar, como nesse momento, de uma alternativa imediata para manter o padrão, você não deu a sequência confiança para o banco de reservas. E o próprio banco do Palmeiras é um banco hoje inferior até o banco do ano passado. O banco do time que foi campeão da Libertadores ano passado tinha mais recursos que esse banco atual. É só você trazer as contratações. Das contratações que o Palmeiras fez nessa temporada... O cara fez o sinal da cruz no banco. Então, Você das falou contratações que o banco e é verdade, existe uma sintonia. Das contratações que o Palmeiras fez nessa temporada, Sormani, só o Murilo titular, e foi uma ótima, e o Jailson que infelizmente se machucou. As outras não aconteceram até agora. O Lomba é reserva do Everton. Não, eu acho que o Lomba... Mas olha só, mas aí é do jogo, não dá pra dizer que o Palmeiras contratou mal. Não, Dani, mas esse Lopes, pelo amor de Deus. Não, Dani, eu quero então. saber quem é que trouxe o vídeo. E eu acabei de falar aqui, são dois jogadores que não são centroavantes, você sabia? Eles não jogam de costas. Então o Palmeiras contrata 2 atletas, gastou bastante em 2 atletas, foram 16 milhões gastos nessa janela de transferências de euros, assim como o Flamengo gastou. Merentiel e o Lopes, né? O Merentiel e o Lopes. Mas aí você coloca na culpa do Abel também, porque ele aprovou, porque fatalmente levaram para ele, né? Também, todo mundo tem culpa nessa história. Cara. Ai, meu Deus. Olha aqui, eu quero saber o seguinte. Seu LPA. O empate agora é um bom resultado isso, não ou sabe um por quê, empate de novo, ele pode abrir esse campeonato? Porque seria o 3º empate seguido. Ele abre o campeonato ou não? Não, o que vai dizer se abre o campeonato ou não é o desempenho dos concorrentes diretos. Mas o que eu acho uma coisa é você fazer uma sequência de empate aqui, empate acolá, poucos pontos somados contra os líderes e mesmo assim você aumentar em 1 ponto a diferença, era 6 virou 7. Outra coisa é você pegar um time que não vem bem esse ano, não é o Red Bull Bragantino de outros momentos,
Sim. Entendeu? Você precisa agora, passou aquela fase mais difícil, aquela turbulência ali dos confrontos contra Corinthians, Fluminense e Flamengo. Você conseguiu nesses 3 jogos sair de 6 pontos de vantagem para 7, você passou. Agora é virar a página, agora você tem que pontuar. É o que o Facinca fala. Independente do que a gente comentou aqui essa semana, de que o Palmeiras não brilha, não é protagonista como outrora, que está precisando fazer um resultado, mas não tem o desempenho que a gente batia palma semana após semana aqui, agora ele precisa fazer o resultado. Sim. Porque quando a gente fala que o campeonato está aberto ou não, a gente está contando que esse Palmeiras vai fazer resultado em jogos assim. Chegou o momento no meio a zero. Tem que ganhar, se não ganhar é uma crise. Não, mas a gente conta com a análise toda, a projeção toda é feita aqui. Matematicamente, você tem que trabalhar em cima disso. Passar os duelos contra os líderes é pontuar contra o Bragantino. Faltam quantos jogos para acabar o campeonato? 14. É isso? 14. Isso. 14. Na quarta rodada, 14. O Palmeiras tem 50 pontos. A média de um campeão brasileiro... 70 aí? 78. Isso. 28, Ou seja, 14. o Palmeiras precisa de... faz as contas 28 com... e 14. 28 e 14. Né? Então, assim... Mas assim... 28 pontos e 14 jogos. Sim. 75 Palmeiras aí, tem 75 aí, 7, eu acho que- 8, um aproveitamento de vitórias. pouco mais de Praticamente 9 vitórias. Não. Tá? Vamos colocar 9 vitórias em 14 jogos para ser campeão. Então, assim, é palpável, é acessível? Pegando os jogos que o Palmeiras tem em casa? Sim. Sim, o Palmeiras não tem nenhuma pedreira em casa, exceção ao São Paulo, que é um clássico mais pesado. O Santos, mas hoje o Santos está numa condição mais inferior. Não. Só querendo agradar um amigo, né? Não estou agradando. Depois daquele negócio da tesoura, aí não, você vê que existe, você não, fica- existe, vem não, me agradar. existe. Não, existe o clássico, existe uma rivalidade, existe uma motivação diferente. Então você tem o Santos e São Paulo. Os outros adversários que o Palmeiras pega em casa não são adversários desse peso, desse brio de camisa. O Palmeiras, então, ele tem 6, 7 jogos em casa, com Só 7 pra fora. pedir, tem como colocar aí a sequência de jogos do Palmeiras? De novo? Colocar de Manda pra novo, gente por favor, aqui que na até tela. para ajudar o Facinho melhor. Quantos Eu acho que a pontos grande tem o questão Palmeiras? agora, 50. a grande questão agora não é mais o desempenho, Entendeu? é se Ó. vai conseguir os resultados. Porque em algum momento a gente achou muito claro que seria uma manutenção de maneira de jogo e de desempenho até o final do campeonato que não está se apresentando. O Palmeiras no cenário ideal, Olha ali, o Palmeiras no Bragantino, cenário. Juventude e Santos. Então, no ritmo que o Flamengo vem agora, o Palmeiras tem que fazer 10 pontos no Campeonato Brasileiro, nesses jogos. Nos 4 próximos. Exato. Você conta, por ser o Atlético Mineiro um time forte, tudo bem que está num momento não bacana, mas, enfim, o duelo é de alto nível, buscar o empate fora e vencer esses 3 jogos. Ô, Facinho, eu tava fazendo as contas aqui. O Palmeiras precisa de um desempenho de 48% para bater campeão. 48? 48% nos próximos jogos. Você está falando em 14 jogos. 14 Total jogos. de desempenho, Eu tá fiz falando. uma regrinha de 100% 3 aqui. seriam 14 todos vezes os 3 vitórios. dá 52. Não, 14 vezes 3 dá 42. 14 vezes... 42. Com 21 não, 52. Vocês vão Não, passar 14 mais vezes 3 é vergonha 42. agora. Eu vou abrir Não, até a 42. calculadora. Vamos lá, vamos arrumar. 42, tá certo, 42. Se ele 42. faz menos de 21 Pedro era pontos... bom, né? Se ele fizer, ele tem 50. Se ele tem que fazer, vamos calcular 25, certo? 25, 0, 75 dividido por 42. Calcula Aporta 60%. 75 pontos para ser campeão. foi o que eu calculei. 25 em 42. E foi o que eu fiz. Ele tem Porque que... você tem que levar em conta que o outro lado tem 43 pontos. Exato. Sim. Para bater 32 pontos em 14 jogos também não é simples. Ninguém vai ganhar tudo até o final. Qual é o desempenho do Então, Palmeiras? Qual é trabalha o com essa percentual de margem. aproveitamento do Palmeiras? Por essa regrinha de 3, dá 59,5%. Vamos botar 60%. Ó, Sim. qual é o desempenho do Palmeiras agora, atualmente? 69. 69. Não precisa fazer exatamente o que vem fazendo. Então, mas aí é o que eu acho que entra a questão, pra gente eu acho sair que da não é uma matemática lógica e exata. entrar no campo. Não, então, pra gente sair da matemática e entrar no campo. se ele- A gente começou a precisa ver recuperar uma desempenho queda e de resultado. desempenho, uma queda É de isso. rendimento. Precisa virar essa página E aí. assim ele E não tem é de hoje. 69. E não é se de ele hoje. está em queda, o espaço está se abrindo de uma maneira que a gente não vamos pegar um imaginava. recorte, como diz o Pedro. Só para complementar Os aqui, últimos a 10 gente jogos. colocar os dois aqui nesse balaio, já que a gente está falando de primeiro e segundo colocados. O Flamengo tem um jogo em tese mais fácil. E o Flamengo tem o conforto, pelo próprio mérito, de poder agora olhar para o Campeonato Brasileiro de uma maneira diferente, já que na Copa do Brasil e na Libertadores ele encaminhou as classificações. Colocando isso, o Facincani falou, tem que ganhar o Bragantino. Um empate com o Bragantino agora para vocês, ele reabre esse campeonato? Porque para mim estava fechado. Não, Dani, eu acho que eu continuo achando que o Palmeiras depende só dele. Sim, isso é um Eu fato. acho que o Palmeiras não pode ficar se preocupando com o Flamengo, respeitando o Flamengo. Porque se ficar olhando muito para trás, vai esquecer de jogar.
são esses jogos agora, Bragantino, respeitando, hein? Bragantino, Juventude... O próprio Santos. O Santos. É que o Santos tem um clássico, então o clássico às vezes ele é diferente da forma como é encarado. Mas, assim, eu não vejo, eu vejo o Palmeiras da mesma forma. O problema é que o Flamengo está muito acima. O Flamengo futebol, cresceu né? demais em futebol, em confiança. E, pô, o Flamengo hoje joga de olhos fechados. O Palmeiras continua jogando da mesma forma. O problema é que o Flamengo subiu muito. Então, quando o Flamengo sobe, você leva a sua régua também. Pô, o Flamengo subiu, o Palmeiras tem que jogar mais. Mas o Palmeiras continua jogando da mesma forma. Se você pegar aqui os últimos jogos, o Palmeiras ganhou. O Palmeiras empatou até o jogo contra o Palmeiras, o Corinthians. Palmeiras e Atlético Mineiro, 0-0. Sim, que foi a sequência de vice-líderes, né? Palmeiras e Goiás, 3-0. Atlético Mineiro e Palmeiras pela sequência na Libertadores. Ceará e Palmeiras. Palmeiras foi lá no Ceará, ou como se diz, em Ceará e ganhou. Não é fácil, né? Palmeiras e Internacional, 2-1. América Mineiro e Palmeiras. Palmeiras ganhou. Palmeiras e Cuiabá. Palmeiras ganhou. Ou seja, Palmeiras vai ganhando. Agora, tem essa sequência de 3 jogos. Fluminense e Palmeiras. Fluminense era o segundo colocado. Empatou. Flamengo, foi no Rio, né? Não foi no Rio. Foi no Rio. Flamengo e Palmeiras. Palmeiras empatou com o Flamengo. Mas o Flamengo time reserva, tá? Mas nós estamos vendo aí que o time reserva do Flamengo tem tirado pontos e tem vencido partidas assim com uma certa tranquilidade, né? Depois tem... Aí tem a derrota agora para o Atlético Paranaense, que não é nada de outro mundo, né? Não é nada de outro mundo, por quê? Porque é uma semifinal de Libertadores, uma série de componentes que mudam esse jogo. Talvez se fosse no Campeonato Brasileiro seria diferente, né? Então, assim, eu acho que o curso do Palmeiras, ele continua no mesmo. Ele continua na mesma direção. O problema é, daqui para frente, eu não sei quem... Não, mas assim, um novo empate com o Bragantino para você não tira as coisas de prumo. Não, eu acho que muda o ambiente. Novo empate porque empatou os últimos 2 jogos, né? Muda o ambiente. Eu acho que aí começa a mudar o ambiente, porque você tem o empate contra o Bragantino. Começa a ficar com um ponto de interrogação na cabeça. E depois você começa aí depois você tem o Atlético Paranaense. Então, se você não ganhar do Bragantino, você chega contra o Atlético Paranaense, já tem uma pressão muito grande sobre a mudança do resultado. Né? Aí você pega o empate contra o Bragantino. Não, se empatar contra o Bragantino, começa o vestiário, o ambiente no vestiário, você começa, peraí. É aquela história, acho que você não estava aqui, o Pedro também não, você estava na Argentina, que eu falei sobre você estar acostumado com a vitória. Tem muitas coisas e às vezes é aquela história, você trabalha muito tempo na empresa e está lá tranquilo e tal. O Palmeiras vive esse ambiente de títulos, um ambiente de time positivo, de elogios, né, com poucas críticas. Isso, muitas vezes, te dá uma certa acomodação. Claro. E aí não é problema isso, porque todos nós passamos. Somos mérito, seres humanos, conquista. é méritos. E aí cabe aí ao Abel atirar um pouquinho. Peraí, tem alguma coisa que está errando, nós estamos errando aqui. Em algum detalhezinho que nós acertávamos há 3 jogos atrás, nós não estamos acertando aqui. Contra o Bragantino, não podemos perder. Contra o Bragantino, eu tenho que encontrar isso. Eu tenho que encontrar essa solução, porque contra o Bragantino, se eu empatar, eu vou mandar um recado. Se eu enfiar 3-0 no Bragantino, lá em Bragança, peraí. A minha torcida vai olhar para o meu time contra o Atlético Paranaense numa semifinal com outros olhos. Sim. A pressão, que já era muito grande, a empolgação, Você entraria a vibração, com o time titular, então, contra o Bragantino? Lógico. O Danilo e o Scarpa devem jogar, né? Porque não jogaram Danilo lá. e Scarpa jogam. Eu estou confundindo o tempo todo. O Scarpa volta e o Danilo não Isso. volta. Não, o Danilo tem 2 jogos de sucessão. O Scarpa volta, o Danilo não O volta. Scarpa volta e o Danilo não volta. Mas nenhum dos dois jogou ainda, então devem jogar esse jogo. Rafael porque já Veiga não tem fora, o Veiga. Tabata deve jogar. Então, é um time competitivo. O Veiga tá machucado. Veiga machucou. Dessa vez não precisa Mas qual é a lesão rodar. dele? O Veiga teve uma entorse de tornozelo que não houve rompimento de ligamento, mas é uma lesão grave. Mas é uma entorse Não séria. deve jogar contra o Atlético. Provavelmente não. Muito difícil. Nem contra o Atlético? Não Muito é só agora no difícil. final de semana? Não, ele teve uma entorse que não foi bacana. Menos mal que o Scarpa volta. Sim. Se jogar contra o Atlético, eu acho um risco, até para ele, Veiga. E aí eu acho que você precisa desenhar amanhã E o Veiga não vem bem. qual é o teu sistema ofensivo sem o Veiga pro fim de semana. Porque você vai fazer o quê? Vai manter o Rony? Scarpa, Tabata, Dudu e Rony. Então sem calma, então conversa. você volta pro Rony centralizado. Sim, é óbvio. bem. Óbvio. Não, porque não foi foi o tão- que deu certo. não E foi aí tão óbvio existe quarta-feira. a possibilidade seguinte, você entra com o time pra mim titular, não é bom. de novo, não é desrespeitando o Bragantino, pelo amor de Deus, eu estou falando sobre o Mas Palmeiras. vai valer a máxima do São Paulo. Eu tô Tem falando- que ganhar. Sim, eu estou falando sobre o Palmeiras, porque às vezes, assim, para evitar, não é desrespeito. Eu estou falando, se eu sou o Abel, o que eu vou fazer? Entro com o time titular, faço o resultado. Faltam quantos minutos? 30? Vem cá, sai um, entra o outro.
Sai um entre o outro. O que o Dorival Júnior estava fazendo? Coloca o time alternativo, falta 20 minutos, 30 minutos, ele vai lá e coloca os jogadores para jogar. Entendeu? É uma forma de você não motivar o elenco, porque isso aí eu acho que o Palmeiras não precisa, que são 2 anos que os caras trabalham com o Abel. Todo mundo sabe o ambiente que se tem ali, Sim. a forma como o Abel trabalha. E aí Para você, entra com os principais. Eu acho que entra com os principais. Que é diferente do Dorival. O O Dorival entrou com reserva, com alternativa e depois princípio. Não, o que eu falo sobre poupar ou segurar jogadores, entendeu? De novo, por favor, não me entendam mal o pessoal de Bragança. Estou dizendo, estou dando um exemplo. É muito superior ao Red Bull. Você entra com o time titular 60 minutos, 65 minutos, você constrói uma vitória, depois você consegue mudar e administrar o resultado. Claro. Entendeu? Você tem essa possibilidade. O Palmeiras tem elenco para isso. O Palmeiras tem essa possibilidade, ainda mais você confrontando o Palmeiras com o Bragantino e o momento que o Bragantino vive. É sempre um jogo muito difícil, mas o Palmeiras é o Palmeiras. E o Palmeiras então precisa... existe essa possibilidade, porque depende muito do recado que você vai passar. Depende muito desse recado e depende muito do... Tem uma vitória Aí não é nem só pensando no brasileiro, na própria Libertadores, Na própria Libertadores. Né? Ganho do Bragantino, dentro do meu vestiário, já é aquela empolgação. Vamos agora partir para cima do E assim, Atlético. a questão é que se colocou uma pressão enorme em 11 jogadores. E há um desequilíbrio hoje no elenco. Porque aqueles que estão no banco hoje não foram, pelo menos nessa temporada, utilizados com mais rodagem para chegar num momento como esse e dar uma resposta justamente até para você equalizar essa pressão de que é só esse time que resolve, são só esses caras que resolvem, saiu um, ferrou, entendeu? Não é assim que funciona. Mas então, quem seriam esses que não jogaram tanto? Porque o Abel rodou muito em algum momento. muito pouco. Muito pouco. Ele roda bastante, por exemplo, numa fase de grupos. Muito. Não. Na fase de grupos ele roda bastante, sim. Não rodou. Isso, como não? Rodou sim. O Navarro acaba com o artilheiro da competição. Não, ele entrou. Primeira fase. Ele era entrou. titular. Não era. Gente, no começo ele jogava a Libertadores com o time reserva. Não jogou. Eu pego a escalação pra vocês. Ele fez um jogo assim. Ele fez um jogo só contra o Deportivo Táchira. Você fala de dar rodagem. De resto era a base do time titular. Você fala de dar rodagem. Pelo menos 7 a 8 jogadores. Reserva, mesmo com a base titular, ela não ganhou tempo, não ganhou minutagem ali nesses jogos? Muito pouco. Muito pouco. Não, muito pouco. O Vanderlan Aí você está falando de jogadores específicos, eu te perguntei, quais seriam esses? Vanderlan? Não, você tem os 2 zagueiros, né? Tanto com o Kuzevic como o Luan. O Gabriel Menino agora, o Gabriel Menino... E o Luan teve uma lesão, o Kuzevic né? jogou nenhum. Dentro de um zagueiro reserva, ele entrou. Muito pouco. Ele entrou, foi assim. Vamos lá, pegar os lateral números, eu direita, vi os rodou. números essa Lateral semana. direita, rodou. Mas você queria um time B, Rodou quase. porque o Marcos Rocha só se machucou, inclusive. Rodou. Mas você queria um time B, O Kuzevic entrou. Deveria ter uma Mas alternativa. o menino- o Palmeiras não tinha material para ter esse time B, jogos grandes. Kuzevic, aí vai entrar naquilo que eu falei. As contratações foram erradas. O Palmeiras Mas do enfraqueceu jeito o que você elenco. está colocando, tá parecendo que o elenco do São Paulo é melhor que o do Palmeiras, porque o que você falou aqui no começo em relação a rodar o elenco do São Paulo... Se ele não o rodou, elenco a do culpa é Atlético do Abel. Paranaense, o Ele rodou banco de do Atlético facilidade. Paranaense... Se ele não rodou, a culpa é do Abel. O banco do O Atlético time que jogou Paranaense... contra o Petroleiro foi 8-1. O Everton, normal. O goleiro joga Sim. sempre. Mike, reserva. Kusevich, reserva. Gustavo Kusevich. Gomes, que é o cara de confiança dele, Mike, que joga Kusevich. sempre. Esse não sai. Jorge, reserva. Atuesta, reserva. Zé Rafael, titular. Breno Lopes, reserva. Lopes. Gabriel Veron, reserva. Wesley, reserva. Navarro, dois titulares. 8. Sim, 8 não, cada dez. jogo. Mas se você falar, poderia E um testar jogo. um pouco mais Não, o eu tô Vanderlan pegando pra todos essa- aqui agora. Vou mostrar pra você na fase de grupos. Não Ele mudou. jogou com o time, ele jogou com o time falando que alternativo. ele foi com o time, ele foi com base do time titular. E aí você tem o recorte da Copa do Isso Brasil não. também. Enfim, Ó, rodou muito olha, pouco. olha, Você E acha que outra, poderia ele tá rodar lembrando mais? da contra o Copa do Táchira Brasil, fora. ele ainda tem O tempo Everton- pra treinar. Mas que- foi o jogo da estreia. Esse foi o jogo pós o Campeonato O Paulista. Everton, Mike, Kusevich, Gustavo Gomes e Jorge. Esse foi o jogo pós-Campeonato Jailson, Paulista. Atuesta e Veiga. Dudu, Veron e Wesley. 7. Esse foi o jogo Sete de pós. linha. Esse foi o jogo pós-Campeonato Paulista. mas Nos ele outros rodou. jogos. Essa é a maior tudo prova bem. que ele Então eu rodou. vou pegar aqui. Muito pouco. Você rodar em 2 Emelec e jogos. Palmeiras. Então, Emelec e Palmeiras. Vamos ver como é que foi Emelec e Palmeiras. O Everton, Mike, Gustavo Gomes, Kusevich e Piquerez. Dois Atuesta, titulares. Danilo e 3, Scarpa. 4, Veron, Rony e Wesley. 5. 5, meio time Rodado, rodado. time. Tem mais aqui. E você já falou metade da fase de grupos. Assim, metade ele deu. Petroleiro e lá. Foi 5-0 pro titular. Palmeiras. Lembrando que o Luan Moreira estavam O machucados. Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Aí jogou o time inteiro, a defesa inteira. Danilo e Zé Rafael, time inteiro. Dudu, Rafael Veio, Veron e Rony. É praticamente o time inteiro. Ou Esse seja, aí- o quarto jogo da Libertadores foi o primeiro que ele joga com o primeiro que time ele joga com o inteiro. time Ele rodou. Aí ele pega o Emelec, fora de casa.
Time titular. Lembrando que o Luan estava machucado, ele não tinha opção no banco de reservas e o Murilo também. Contra o Emelec, o Everton, Marcos Rocha, Kusevich, Gustavo Gomes e Jorge. Menino, Danilo. Rony, Atuesta e Scarpa. Na frente, Rafael Navarro. Meio time de novo. Meio time, ele Na rodou, fase cara. de grupos, ele Então, rodou rodar, bastante. ele rodou. Você ele pode rodou achar bastante. justificativa. Já verdade- tinha um machucado aqui, outro ali. Mas sabe o que rodar, ele aconteceu, rodou. Dan? Mas sabe o que ele aconteceu? roda- ele roda O que 4 aconteceu- jogos. O que aconteceu é que é o seguinte, com o dia a dia 4 de agora... 6. Com o Não, dia a dia... 5 e 6. Com o dia a dia, com aquilo que aconteceu ao longo do ano, ao longo desses últimos jogos, ou do período de Libertadores, tudo que vem acontecendo, é normal, ele tá olhando assim, opa, peraí, eu não vou colocar, não confio no cara, não tá jogando, não dá, eu preciso de resultado. Vamos lembrar uma coisa, natural, Zé. ele fez as escolhas. Qual era o papo lá em abril? Porque Ele tinha que fazer exatamente isso que ele Qual estava era o papo em fazendo. abril? Rodar na Libertadores, ele rodou para colocar o pé no acelerador Nós do brasileiro. mesmos- Todo nós mundo mesmos falou falamos isso. aqui Então, você quantas queria vezes? que ele rodasse mais no brasileiro também? Então, principalmente agora. Mas a gente Teve um falava, jogo na sequência. a gente falava em pé Juazeirense, embaixo. dois jogos Juazeirense. Não, mas Aquilo foi um absurdo. Ele falou em pé embaixo, tudo bem, mas ele falou em pé embaixo no brasileiro para abrir a ponta da liderança que ele abriu agora. Então, assim, não dá para fazer tudo que a gente pensa ser o ideal. Você poupa na Libertadores. Você vai com o pé embaixo você do título sabe- que você você não sabe tem. do problema você do abre a calendário. vontade que você abriu. Ah, o Juazeirense. sabe do O problema Juazeirense do você pode calendário. falar. Só que eu não acho que seja um problema. Você sabe do problema do calendário. Você sabe da dificuldade hoje dessa intensidade de jogos. O Palmeiras tem uma base que ela sustenta muito mais e com muito melhores jogadores do que as contratações que o Palmeiras fez. Poderia, inclusive, até estar ganhando rodagem. E, aliás, mais a mais... Aí é uma outra discussão coisa. filosófica. Aí é outra coisa. Contratar Também, melhor e usar você mais a poderia- base. Não é que o Palmeiras não faz o certo. O Palmeiras aí é fez o que outra dava. coisa. O discurso como fez o que todo é: dava? o Abel não tem o brasileiro. Vai firme no brasileiro. Foi. Como fez o Vai que dava? poupar no início da Libertadores. Poupou. Poupou. O Juazeirense, eu acho que é um capítulo à parte. Calendário. O Palmeiras Saiu contratou no Brasil, jogadores então ganhou inferiores tempo aos que ele pra tem na treinar, base. que os outros diretos ele não Aí é tinha. um outro ponto. Aí é o Sim, ponto, aí o é ponto nisso que eu a gente tô tá falando. é a E aí você contratação. contrata jogadores Não que é você não pode poupou. utilizar muito pouco. Não, mas aí você está desenhando o cenário ideal que nenhum time vai ter. Porque, então tá, então esse aqui contratou melhor, mas esse aqui não caiu na competição e tal, então A não tem exceção é tempo o de Flamengo, gente. treinamento. Não, exceção é o Tô Flamengo. dizendo. Exceção é o O Flamengo. Atlético Flamengo Paranaense só tem vai um ser banco- tudo- o tá Atlético tudo na Paranaense mesma tem um banco mais equilibrado que o Palmeiras hoje. É só você pegar. Porque tem um time menos Não, mas não, o banco é equilibrado. equilibrado com o quê? Com o time titular? É aí que tá. É aí que tá. Você tem que ter sempre o equilibrado com reserva. o quê? Com o time Gente, titular? você tem que ter sempre o reserva que tá à altura do time titular. O Palmeiras não tem. Mas Não, aí, deixa eu assim, entender. O banco do E aí Palmeiras você não é consegue equilibrado rodar. com o quê? Com o time titular do Atlético Paranaense, perdão. O banco do Palmeiras, ele é do mesmo nível, até inferior ao Atlético Paranaense. Então, mas Pode aí você pegar. está fazendo uma comparação pelo seguinte, porque o time principal do Palmeiras é melhor do que o time principal do Atlético Não, eu tô Paranaense. comparando qualidade de jogador. Mamão com mamão. O banco do Palmeiras é pior que o banco do Atlético Paranaense? Tá no mesmo nível. Pode pegar jogador. Você falou que era pior. Nós falou que era pior. Agora você falou que Eu falei que tá no Agora é mesmo equilibrado, nível. Agora do mesmo nível. Não acho. Do mesmo nível ou inferior, tô te falando. É só você Na pegar as verdade, opções. a minha opinião é que o Palmeiras não esperava nunca que ia ter as dificuldades que encontrou. O Abel está tendo dificuldades. É natural isso. Ué, quando você chega no topo, todo mundo quer te bater. Todo mundo quer chegar em você e falar, opa, peraí, esse aqui que eu vou derrubar. É natural isso. Agora, não consigo entender. 3 jogos atrás, o Palmeiras era o perfeito. O Palmeiras era o time sensacional. Agora o o elenco não Palmeiras serve. era o time a ser batido. Pô, peraí. O que mudou do Palmeiras de 3 jogos atrás para mudar agora? O banco de reserva sempre foi um problema, um calcanhar daqueles Sim, do mas Palmeiras. o que mudou? Eu não acho o reserva do Palmeiras ruim, não. O que mudou é que é o seguinte, o que mudou é que o Flamengo está jogando demais. Essa a dificuldade. Essa a diferença. É sempre acabou. ele, né? O Flamengo tá só subindo. Opa, peraí. O Palmeiras já começo- vem numa sequência complicada. Lomba, Mike, Luan. O Kusevich tá lá ainda? Tá lá ainda? Kusevich e pode pegar o Vanderlan. Pode pegar, não tô nem Sim. colocando o Jorge. Não, o Jorge não. Menino, Atuesta. a Tuesta, eu concordo, é fraco. Mas o menino... Não, tá, tô lembrando quem são. O Atuesta, aí você tem Breno Lopes, Tabata. Wesley, Navarro. Tabata. Tabata, bom acabou de chegar. jogador, bom jogador. O Wesley tá em má fase, mas é bom jogador. Você tem o Lopes, que acabou de ser contratado. Você tem que pegar pelo momento. Sim, e aí você tem ali o Merentiel, pode dizer, você joga. Eu não acho fraco, sim. É limitado. Monta É limitado, o banco é o muito time B do limitado. Atlético Paranaense. É limitado. Vou pegar O time B do Atlético Paranaense ganhou, é bom lembrar, ganhou do Atlético Mineiro no Mineirão. Sim. Sim. E ganhou Entendeu? do Palmeiras. Ganhou do Palmeiras Titular. também. Exatamente. O time B... Ou seja, do mesmo nível. eu Não, não não. acho, Mesmo não. nível. Vou abrir aqui, Mesmíssimo então, o time nível. do Atlético Paranaense. É. Mesmíssimo nível. A minha opinião é essa. O problema é que o Flamengo está jogando demais. E aí você alça a régua.
Aí você olha para o que está jogando o Flamengo e o que está jogando o Palmeiras. Como eu falei, há 3 jogos atrás, nós não estávamos falando isso do Palmeiras. Nós estávamos falando que o Palmeiras era o time muito forte mentalmente, com as viradas que ele conseguiu, que ele conquistou. O que mudou do Palmeiras daqui de 3 jogos para cá? Não mudou nada. Não, o que mudou? Não, eu estou falando de 3 jogos, porque até 3 jogos atrás ninguém estava dizendo nada. Nós estávamos falando que o Palmeiras era forte. Que o Palmeiras era o time a ser batido. O time titular continua forte. Sim, mas é o Palmeiras. Não importa se é time titular ou time reserva, porque ele usou também em outros jogos os jogadores que entraram no reserva. O problema é que, assim, naturalmente, quando um time começa a se destacar como é o Flamengo, você passa a olhar o Flamengo. Opa, e aí a referência passa a ser o Flamengo. Aí você começa a confrontar. Como é que esse Flamengo vai jogar contra o Palmeiras? O que vai acontecer? Tanto que quando o Palmeiras jogou contra o Flamengo em casa e todo mundo falou, pô, o Flamengo vai entrar com o time alternativo, todo mundo questionou. Sim. O time alternativo, se joga com o time titular, poderia ganhar, porque quando os caras entraram... passa a ser esse já tipo de... Já vinha falando há muito tempo. Passa a ser esse... Não, tudo bem, você está falando, estou falando o que eu penso. Estou falando, o que passa a ser medido é isso. Assim, mas é o banco do Palmeiras, o Palmeiras isso... A culpa é do Abel, a culpa é de quem contratou, porque se contrataram, teve o aval do treinador. Se o Atuesta não está jogando, o Atuesta está 1 ano no Palmeiras. Se ele não está jogando, é porque tem alguma coisa lá. Sim. Por que eu coloco o time titular contra o Juazeirense, sabendo que, poxa, contra o Juazeirense, com todo respeito, eu coloco o time titular contra o Juazeirense. Alguma coisa tem. Né? Então, assim, não dá agora de uma hora para outra falar que, dizer que não fizeram certo. Porque até 3 jogos atrás estava correto. Estava tudo bem. Eu bati nessa tecla. Tem muito mais a ver com o rendimento do que o rendimento de um tempo para cá, quando teve a bola, repertório, quando teve que construir, acho que caiu. Mas essa não é por uma questão de era de normal. Esse determinado momento você dá uma oscilada. Há quanto tempo eu falei, Dani, e aí, por favor, desculpa, eu falei aqui, não é nem para o senhor, pelo amor de Deus, não é isso. É o costume de falar para não interromper os outros. É assim, eu falei aqui que o Palmeiras tinha uma coisa chamada previsibilidade. Eu falei aqui, previsibilidade. Você já conhece os movimentos do Veiga, você já sabe o que o Rony vai fazer. Sim. E o Palmeiras conseguia ter as vitórias através das estratégias, que é totalmente diferente de movimentação e esquema tático. A estratégia é eu pressiono, roubo, eu espero, entrego a bola. Isso chama de estratégia, é diferente, né, de jogo. Agora, quando os times passam, você começa a enfrentar os times que se equilibram fisicamente e você tem, tecnicamente, equipes parelhas em relação às dificuldades enfrentadas em campo, você tem dificuldades de você sobressair. O Scarpa não vai encontrar espaço, o Veiga vai encontrar... Você sabe quem você precisa anular para que aquele jogo não funcione. O Veiga vai encontrar o Hugo Moura. O Rony vai encontrar uma defesa fechada, que não vai dar para ele dar o pique para poder apostar a corrida. Então tem uma série de dificuldades que é o dia a dia, que é o futebol. E é natural, né? É natural. O São Paulo, a gente está falando do São Paulo que perdeu para o Atlético Paranaense, do Atlético Goianiense agora, mas foi o mesmo São Paulo, o próprio São Paulo, que colocou o Flamengo em dificuldades. Esse Flamengo que ganhou do Vélez, em dificuldades do Morumbi. Então, é natural do jogo isso. Agora, o que não dá para dizer é que o que o Palmeiras, 3 jogos atrás, era o time a ser batido e que agora não dá mais. Eu, particularmente, acho. O Flamengo, o problema é isso. O Flamengo alçou demais a qualidade do jogo. O Flamengo está lá em cima. E aí, naturalmente, você espera mais dos times que têm a mesma capacidade. Dentro do que o Sormani falou da oscilação, o último jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro não foi bom. E o penúltimo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro não foi brilhante. Sim. Só para a gente ser justo, para não parecer que o que o Sormani está falando é verdade. Isso acontece e vai acontecer. Não acho que o Flamengo de novo vai oscilar esse fim de semana. Você falou do brasileiro, você falou o quê? Do São Paulo, né? Não, do Botafogo. Você nem botou o São Paulo nessa conta? Não, nem coloquei nessa. Agora, do São Paulo. Quando o Facincani está contrariado, ele fica torto na cadeira, já viu? Não, ele fica torto em vários momentos. Não. Ó, eu vou... Eu tô com o time do Atlético que vai jogar amanhã. Então, eu vou falar aqui, ó. Só quem entrou no banco, tá? Atlético Paranaense, eu vou descer aqui, mas primeiro quem entrou, quem saiu do banco pra jogar contra o Palmeiras. Léo Cittadini, Eric, Rômulo, Coelho e Pablo. Foram os jogadores que ele colocou Eric é muito bom jogador. Durante a partida. O Eric é bom jogador. O Coelho... Metzametes. Os demais... O Eric vai ser titular no jogo contra o Palmeiras porque o Hugo tá suspenso. Tá. Sim. Tá, então beleza. O Nico, o zagueiro, tá fora porque tá em recuperação. Isso. Não, tá. Aliás, vamos lá. perdão, o Nico tá suspenso amanhã, por isso que não joga, senão seria o Nico. O Atlético amanhã vai com o Anderson, Orejuela, Matheus Felipe, o Hugo Moura vai jogar de zagueiro improvisado, mas... Enfim. Então, e o Pedrinho. Improviso. Sim, é improviso, mas não é um mau jogador. Não tem opção no banco pra jogar ali. Quantas pessoas que a gente não defende? Continua. Enfim, porque o Nico não vai jogar.
tá? Só porque o Nico tá suspenso, mas seria o Nico. Matheus Fernandes, Terans e Vitor Bueno. Senão ele jogaria no meio campo. Matheus Fernandes, O Terans e o Vitor Bueno. Terans e Vitor Bueno. E Vitor Bueno. Pablo Coelho e Rômulo. Você acha isso aí melhor que o No mesmo coletivo do nível do Palmeiras? banco reserva eu do não Palmeiras. Não, mas calma, Terans não é Entendeu? reserva, hein? Tem Terans isso não é também. reserva. Não, O Terans está na reserva. Tá, ele é O reserva. Terans não é reserva. Está na reserva. Nesse momento Tem uma ele é questão reserva. de opção, porque Sim. senão a gente vai dizer que quando os caras estavam mas no banco, aí ele não. era reserva. Não, era uma Nesse opção. momento o Terans é reserva, Pedro. É um desenho Entendeu? de time para mata-mata. Não sei, mas nesse Eu momento, no momento importante, O 11 decisivo, o 11 ideal ele do colocou Atlético. o Terans no banco. O 11 ideal do Atlético, você diz que o Terans é reserva? Mas com Sim, Estudiantes ele foi mas reserva. ele tá Igual escalando. quando tinha aquele Não, debate. não, de não, Estudiantes, pelo amor de ele foi Deus. reserva. No 11 O ideal? Atlético, você tem que colocar o time ideal para jogar com o Palmeiras. Você pode ir para a final da Libertadores. Você coloca o melhor que você tem. O Terans está no banco. Ele é banco. Ele é banco. Contra o Estudiantes já foi banco. Se você for maluco, vai jogar com o Palmeiras uma semifinal de Libertadores e não coloca um jogador que é Bom, titular. então o Vitor Roque Mas era aí banco. você tem uma Por uma estratégia questão de de jogo. três homens de marcação, então três o homens Vitor pra Roque é segurar, reserva, o Terans- então. Não, por uma questão de três homens de marcação, de três homens para segurar, você coloca o Terans no banco. Como em muitos momentos da Libertadores, o Vitor Roque foi banco por uma questão de estratégia. No meu 11 o ideal, Olímpia, o eu Terans não reserva. coloco o Roque no banco e o Terans do banco O para dizer Vitor que é Roque melhor que o era O Palmeiras. Terans Esse é vai o jogar uma ponto. partida da volta? Não. Pela Nossa, questão mãe, de o que eu tô estratégia. falando- o que eu tô falando é eu da sei. comparação com o Palmeiras. Não, tô Não dá pra entendendo. colocar Vitor Roque e Terans Você acha como que ele vai reserva para dizer que é melhor jogar? que o Você vai Palmeiras. jogar a final Mas eles contra eram o Flamengo. reservas. Você acha que Vitor o Roque Terans até vai jogar e outra vai abrir mão reserva. disso? É o reserva. Porque é a partida mais importante. Com partidas mais fáceis, você põe o Terans. Seu Sormani, As só partidas pra- mais difíceis, o Terans vai pro banco. Só para uma dúvida, assim, para que eu possa entender, dentro daquele argumento que eu estava dizendo. Quantas partidas o Palmeiras perdeu no ano? Seis agora. Seis. Seis agora. Seis com a partida do meio de semana. Uma para o Ceará dentro de casa? Estreia brasileira. Duas para o Atlético Paranaense. Duas para o Atlético Paranaense, Duas para o São Paulo. duas para Uma São no- Paulo. Mas E o São Chelsea? Paulo. Teve esse ano? Chelsea. Não teve um Fortaleza aí no meio? Eu tropeçou empate. Não, foi Porque o Chelsea é um empate. O Chelsea não conta como derrota. Atlético É Paranaense Fortaleza. e São Paulo, duas derrotas para cada. O Chelsea é empate, em tese. Quando você É, conta isso. então tá. Começando Então a chegar já uma são sem cinco. parada. Então Tá já sem Tá começando a São chegar o nome da tempo. São cinco partidas. É. Seis. Seis, né? Não, São se tirar o cinco Chelsea, partidas. cinco. Eu acho que tem É. derrota pro Cinco Fortaleza. partidas. Tem Cinco derrota pro partidas. Fortaleza. Não tem derrota pro Fortaleza? Cinco partidas. Empate. Brasileiro? Empate. Empate? Então tá, desculpa. 5 partidas. Tá tão errado assim? Quantos jogos o Palmeiras ganhou? Quantos jogos o Palmeiras jogou no ano? Sim, só que está chegando o momento decisivo da temporada Aí- em que o time tem jogado com uma rotação, com a mesma formação e numa intensidade muito alta, a previsibilidade se torna maior, o time começa a ficar mais cansado, por isso as estratégias, os movimentos começam a ficar mais limitados. E aí, quando você precisa mudar a partida e principalmente surpreender o adversário com aquilo que você tem no banco de reservas, ele é inferior. Aí entra o trabalho do treinador. Sim. Aí entra o trabalho do treinador. Sim. Aí o treinador tem que virar bem, tem que aparecer. Ué? O treinador, até então, até pouco tempo atrás, o Abel não fazia tudo, não conseguia resolver todos os problemas. Surgiram novos problemas. Está nas mãos do Abel. Faz parte do O Filipão, trabalho. por exemplo, mexeu É tirou o isso. Terans do time, E mexeu para ajustar. mexeu, colocou Pronto, o Alex acabou. Santana, juntamente com o Fernandinho e o Hugo Moura. Ele mexeu. Aí, o problema não são os jogadores. Nesse momento, o problema não são os jogadores. E o Abel problema precisa eu mexer acho no que o Abel Palmeiras. Muito Ele é bom muito treinador. bom. E hoje Só ele que precisa agora- mexer no Ele Palmeiras. precisa dar uma resposta Só para que isso. agora são Eu acho. desafios novos, momentos novos, dificuldades novas que o Abel, com Previsto certeza, numa temporada previsto dessa. numa temporada que é natural. Quanto tempo a gente precisa passou de um aqui fato batendo? novo. Ele Daqui a tem um Quanto fato tempo a novo. gente passou aqui Ele batendo e não tá perguntando? utilizando. Palmeiras bateu no teto cedo, Palmeiras bateu no teto cedo. Como é que vai ser lá em setembro? Quanto tempo a gente passou aqui, lembra? Debatendo, será que vai Ó, cansar? Tem uma só pra preocupação. fazer E justiça. agora Tá é o trabalho pesando dele. Só para fazer justiça, o Facincani levantou um ponto. Ele tem um fato novo que ele não está usando. Eu acho que a gente vai falar da mesma coisa. Qual? Porque aí tem um lugar do campo que eu concordo com você. O Merentiel não rendeu o que poderia. Ele é a quinta opção. O Navarro também não... Essa Coca-Cola toda. O Lopes também não Se chegou... colocar a palavra Coca-Cola na mesma frase do Navarro, né? Ih, Com todo rapaz. respeito, né? O Eu Navarro- vou chegar onde você quer. Quando o Hendrick vai jogar, Facincani? Tá arrasando, né, Agora eu 2020? quero ver. Pra mim, Agora pra o mim é povo o pira. seguinte, Você isso aqui vai eu falar falei aqui. agora. Isso aqui eu falei aqui lá no começo do ano, tá? Então, assim, nada me surpreende. Esse menino, depois que acabou a copinha, não tinha nada de história de Disney, coisa nenhuma. Esse menino tinha que começar já a treinar como profissional e na hora certa em que o contrato fosse assinado, pronto para ir para o banco de reserva. Jogador diferente não tem que ficar esperando. Jogador diferente você tem que trabalhar com ele. E o Palmeiras perdeu um tempo preciosíssimo nesses últimos 6 meses
de não ter, inclusive, até dado movimentos que de informação eu tenho, de que agora, nesses últimas 3 semanas... Calma aí. É bicicleta? Bicicleta. Não, eu fiquei sabendo que na minha ausência aqui instituíram o nosso sommelier de bike. Deixa o Facinca acabar que a gente faz A essa bola tá análise. um pouco baixa, mas é uma De bicicleta. que, nas últimas 3 semanas, e conversando com pessoas lá de dentro, de que ele é uma sensação nas atividades. Do profissional. Não, eu acho que jogador fora da curva, Entendeu? E assim, você tem que botar pra jogar, zagueiro- independente da idade. Exato. Bota pra jogar. Exato. Ele tem maturidade, você vê que ele tem cabeça boa, que ele não vai se intimidar com nada, entendeu? Eu acho que tem que jogar. O que concordo brincam, com você. o que eu ouvi dos Não é caras é o queimar seguinte. etapa, não. Sabe o que eu ouvi dos caras? O que parece ele jogando no Sub-20, não é nem no Sub-17, no Sub-20. É a mesma coisa, tá? Não tô comparando o talento do jogador, nada. Tô dizendo que o que parece no Sub-20. No Sub-20 parece que você coloca o Adriano Imperador pra jogar com um time juvenil. Rapaz. Pela força. Pela força, pela movimentação, pela diferença. Ele Claro, é ele não... diferenciado. Não, ele é Não, diferenciado. Zé, lógico. Zé, você entendeu o que eu falei? Não tô falando que ele é o Adriano Imperador. Não, mas Entendeu vai, até faz agora. todo Eu tô dizendo sentido. assim, Entendeu? Eu não entendi. Para o Sub-20, parece que vocês O quê? colocaram o Adriano pra jogar com um monte de garoto. Porque assim, ninguém para o menino. Ele estoura. E no treino, o que eu tenho ouvido é, o menino, os zagueiros têm dificuldade. O Abel, numa coletiva há 3 semanas, falou, agora eu quero ver ele treinar com o Gomes, com o Luan. Ele treina com o Gomes, com o Luan e ele dribla os caras. E você colocaria, por exemplo, ele Óbvio. como opção, entra o Lopes, entra Navarro, você Óbvio. deixaria, colocaria o Eric. O Hendrick, O Hendrick. óbvio. Se não for titular porque você tem um esquema montado com o Rony, é o reserva imediato. Bota pra jogar. Outra coisa. Jogo de ida. Se abrir o Rony, não tinha uma referência. Hendrick? Não, eu podia colocar o Rony. O que eu falei na minha escalação, que vocês estavam no programa, era o Tabata Sim. no lugar do Scarpa. Simplifica e deixa o Rony lá. Agora, Sim. pra entrar no decorrer do jogo, qual o Ele problema? saiu com o Lopes. Por que o Ele Vitor saiu Roque com o Ela Lopes ter o contra o Hendrick como Atlético. opção, é Você isso? sairia Sim. com o Hendrick? Como titular? Lá em Curitiba. Não, Você tava titular lá. não. No banco imediatamente, sim. Aí Ele já é eu uma opção. faço encane, Ele vamos já é uma- devagar, né? Não precisa colocar o menino na Claro, fogueira, palpável. mas dá pra Claro. você começar Claro, mas a ir desenhando ali vambora. espaço pra Uma ele. opção diferente palpável dentro da dificuldade que você tem Hoje é o nos jogos. 12º jogador para esse ataque do Palmeiras, pelo que ele tem demonstrado. A torcida quer, a atividade tem mostrado. E outra coisa, ele não tem nada a perder. O que ele tem a perder? Ele é para daqui 1 ano e meio a projeção dele. Sim. Se a gente colocar na realidade, ele é para daqui a 1 ano e meio, com 17,5 para entrar, como é o Vitor Roque hoje. Só que ele é... Ele fez 16 agora em julho, Sim, né? só que ele é tão especial como é o Vitor Roque, com 17 anos. Ou seja, pera um pouquinho. Esse cara tem a estrela ali, Alguém aqui por na enquanto, mesa brilha não diferente. colocaria ele nesse elenco agora, no banco? Não, Colocaria, não me mas eu oponho. deixaria muito claro que ele não é a solução dos é isso. problemas. Não, não Isso é que eu ia Tudo solução, bem, mas... como É você vai isso. fazer é um processo. Não me oponho a ter o Hendrick como opção. Sim, também não. Só não vamos falar que Só não agora que posso o time não tá colocar- Ele é funcionando. solução. Não, você não vai O time tá canalizar tudo funcionando no nele, mas ataque, assim... agora bota o Hendrick pra resolver. Naturalmente queimar o vai, moleque. naturalmente vai acontecer isso. Mas ele é um fato novo. Olha, eu vou entendeu? falar um negócio. Se eu Como fosse Abel você foi um Ferreira- fato Mas eu acho novo que no você tá Corinthians, falando isso, ele Zé. tem introduzido. É isso, é devagar. Entendeu? Introduz Mas eu no acho- elenco Eu tô como opção. concordando. Mas eu acho que, assim, eu até concordo que é um fato novo, que é um jogador que tem algumas características que não se encontram na equipe do Palmeiras. Mas você não pode falar, o Mas desempenho o- caiu, toma, você tem que resolver. você que Isso vai eu concordo resolver. com você. Não, eu não O fato falei novo isso. não é só o Hendrick. Ninguém falou isso. Eu disse que assim... O fato novo para mim não é só o Hendrick. O fato novo para mim é mudar a movimentação de jogadores, facilitar a vida dos jogadores dentro do campo, taticamente, Sim. mudar a postura em determinadas partidas. Postura não, estratégia, porque não dá para cobrar a postura do Palmeiras, porque o Palmeiras sempre teve a mesma postura de entrar no jogo Focado, muito bem concentrado. focado, entendeu? Eu acho que esses são fatores novos. Porque Se eu fosse Abel eu Ferreira, concordo eu com o estaria Facinca, preocupado eu concordo agora. com o Facinca nesse sentido de é um fato novo. É um fato novo. E o moleque vai acrescenta, porque você não conhece, você está enfrentando um desconhecido. É o que eu sempre falo aqui, uma coisa é você ver na televisão, outra coisa é você enfrentar. É totalmente diferente. Mas eu falo pelas dificuldades dos confrontos agora nesse momento. Né? Então, é que lógico, contra o Bragantino, pela diferença técnica, o Palmeiras é superior, mas eu falo nos grandes enfrentamentos. Sim. Contra o Atlético Paranaense, uma possível, se ele passa, uma possível final de Libertadores. Amanhã já viajaria para Bragança, para mim. Eu concordo com você. Você percebeu o que aconteceu aqui? O quê? Se eu fosse Abel Ferreira, eu estaria preocupado. A mesa do futebol 90 Posso te dar um entrou relato? em acordo. Posso te dar um relato? 30 segundos que eu tenho que chamar intervalo Sim. já e o nosso sommelier Você de sabe bike que os vai meninos, analisar. os meninos estavam assistindo ao jogo do Palmeiras
lá em Curitiba, o Sub-20, né? Porque eles jogaram ontem contra o Atlético, né? Na classificação do Já Palmeiras. estavam lá. Já estavam lá, eles estavam na arquibancada. Eu não vi uma pessoa da arquibancada que não olhava para ele e falava assim, cadê você lá embaixo? Mas aí também essa pergunta não tem que ser Não, eu feita não pra tava lá. ele, né? Senão Não, sim, mas é assim. achei que ele tinha Mas a perguntado. torcida, Entendi. a torcida assim, você não tem que estar aqui hoje. O seu lugar é lá embaixo. É. Mas quem falou isso pra ele? Todos os torcedores que estavam ao lado do Hendrick, Onde é que tá o filmando Hendrick? tudo, na arquibancada, em Curitiba, No meio da torcida do Palmeiras. do Palmeiras. Os jogadores ficaram com eles. Todos, sem exceção dos Você torcedores... tava lá também? Não, eu estava na cabine de imprensa. Na cabine de imprensa. Você achou que ele Porque tinha... é perto desse lugar. Não, um monte de amigo meu foi pra lá e conversei com eles e vi vídeo, sim. Roda normal. aí a bike do Hendrick pro nosso sommelier de bike avaliar. Já é dei meu bicicleta? chamou- Não, eu quero em chamou ele, detalhes, veredito. lance a lance, pra gente entender. Não, ele levanta a perna direita primeiro, depois ele bate com a perna esquerda. Esse é o movimento da bicicleta. A bola tá um pouco baixa, mas é uma Sim. bicicleta. É uma bike baixa. É Uma bike sub-20. É uma bike Sim, a Caloi CC. É uma bike de criança. Pequenininha. Bike de criança. Não foi não aquela- culpa dele. não foi aquela não de por culpa, aço. não por culpa dele. Aliás, o grau de dificuldade é grande. Mesmo com a bola um pouco baixa, Uma Monarch BMX. ele mas- consegue quase fazer o gol. Mas nesse gramado aí, o Pedro levantou a outra perna também. Você disse que era puxeta. Não. Levantou. Pedro não levantou, Tem não. mais. É só levantou. colocar aí. Levantou. Não. Do Pedro não é. Do Pedro não é. Então isso aí, carimbo do nosso sommelier, é bike. Isso é bike. Tá. Carimbado. Tem uma outra Bike. aqui também. Tem uma outra bicicleta aqui também que estão dizendo que foi até você. Eu não sei, hein? O quê? Eu quero saber se é bike ou se é puxeta. Eu sei qual que é. É bike ou é puxeta, Sormani? Você caiu, Isso é Sormani? puxeta. Foi igualzinho o Pedro, tá vendo? Onde você a caiu, perna Sormani? esquerda não sai do chão, olha lá. Você Só a caiu perna aonde? direita. É igual do Pedro. Você tomou um tombo no churrasco, é isso? Você acha que eu vou enxugar? Você acha que ele tem essa barriga? Respeita a Fábio Sormani, rapaz. Não, tô falando que... Mas é verdade, a perna esquerda informação não que sai do chegou chão. é que eu Não sai do chão, não é bicicleta. Isso então é uma puxeta. Essa é igual do Pedro. Essa é igual do Pedro. Isso é igual do Pedro. Você tá Igual dizendo do que o Pedro fez isso. Pedro no jogo. Não no Entendi. churrasco. Mas tem imagem das Na duas volta do pernas. hein? intervalo, a gente vai falar mais do Flamengo aqui. Hashtag F90BR. É bike ou é puxeta? A gente tá voltando, fica aí.